Sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal do YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Durante 15 minutos estaremos em sua companhia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto. A gente vai falar então sobre o Espiritismo. E para nos ajudar a tratar deste assunto, convidamos a colega Rosa Festugato, colaboradora do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja muito bem-vinda, Rosa. É um privilégio estar na sua companhia. Obrigada, Rose. A alegria é toda minha de estar aqui novamente para falarmos da nossa doutrina espírita. Cumprimentamos a todos com muito carinho. Muito obrigada. Quero relembrar, então, que a bibliografia deste tema está na descrição deste vídeo. Vamos lá, então, Rosa? E para começar, então, como Kardec mesmo nos disse, né, que para designar coisas novas são necessárias palavras novas. O que é o Espiritismo e quais são os 3 aspectos principais, Rosa? Então, falar de Espiritismo sempre é muito bom. E vamos dizer assim, de uma forma simples, e conforme está na obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, então vamos dizer assim, o que diz nessa obra, o que é o Espiritismo. Então nos diz que é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Podemos afirmar também que a doutrina espírita ela foi completamente estruturada por um pensador, professor e escritor francês, cujo nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail, e que assinou as suas obras com o pseudônimo de Allan Kardec. Por que ele fez isso, amigos? Como ele era um professor, um pedagogo, um escritor muito reconhecido e respeitado, ele não queria que as pessoas, ao lerem essas obras espíritas que foram escritas e foram ditadas, né, pelos espíritos, ele não queria que as pessoas sofressem uma influência com o seu nome. Então ele usou esse codinome, Allan Kardec. O Espiritismo, então, como tu falaste no início, ele apresenta 3 aspectos diferentes. Ele é uma ciência, ele é uma filosofia e é uma religião. Então, Rose, nós vamos falar assim, brevemente por que o Espiritismo é tido como uma ciência. Então, o Espiritismo, podemos dizer que é uma ciência porque ele estuda à luz da razão e de pesquisas específicas os fenômenos mediúnicos, isto é, os fenômenos provocados pelos espíritos, e que são fatos naturais. Não existe o sobrenatural. Todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos, têm explicação científica. O Espiritismo, então, é uma ciência de observação e não um produto da nossa imaginação. Os espíritos não vieram nos dizer que haviam pessoas que morriam e continuavam se sentindo vivas, mas provocaram a manifestação dos espíritos dessas pessoas para que fossem observados e analisados. Dessa forma, surgiu a teoria. Então, o Espiritismo demonstra experimentalmente a existência da alma e a imortalidade, principalmente através do intercâmbio mediúnico entre os encarnados e os desencarnados. E a finalidade do Espiritismo, dessa ciência, é a iluminação dos sentimentos, melhorando moralmente os homens, ajudando que cada um faça suas transformações interiores.
Dizemos também, né, Rose, dizíamos no início, que o Espiritismo é filosofia. Então, é uma filosofia por quê? Porque dá uma ideia coerente da interpretação da vida. E toda doutrina que dá a interpretação da vida é uma filosofia. O Espiritismo, então, é uma filosofia porque, a partir dos fenômenos espirituais, a partir dos fatos, dá uma interpretação da vida, explicando o porquê das dores, o porquê dos sofrimentos, o porquê das desigualdades entre as criaturas. Esclarece para nós questões fundamentais da nossa existência, nos ensinando que todo efeito tem uma causa. E esta causa pode estar nessa existência ou em existências anteriores. E nos explica ainda quem somos, de onde viemos, para onde iremos, por que estamos aqui. E todas essas explicações são de forma muito clara, muito segura. E o Espiritismo é uma religião, minha amiga, porque ele tem por fim a transformação moral do homem. E faz com que nós retomemos os ensinamentos de Jesus, para que eles sejam aplicados na nossa vida. Então, ele revive o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e de caridade. O Espiritismo não promove cultos materiais, não tem rituais, não tem cerimônias, não possui símbolos, velas, roupas ou aparatos especiais. Não possui também culto de imagens, não possui sacerdotes, não possui também ministros, mas explica que o homem é um espírito livre em evolução e é responsável direto pelos seus atos e, portanto, pelas suas conquistas e seus fracassos. E nos ensina a fé, a verdadeira fé, a fé raciocinada, aquela fé que se baseia no amor. E tem como lema principal: fora da caridade não há salvação. Então, o Espiritismo é uma religião porque nos conecta a Deus, nos ensina a boa moral que Jesus nos trouxe e nos leva ao amor. E só para encerrar essa parte, eu anotei uma frase do Emmanuel que nos diz assim: a ciência, a filosofia e a religião constituem o triângulo sublime sobre o qual a doutrina do Espiritismo assenta as próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória do amor. Que bênção, Rosa, esse conhecimento. Que nós possamos compreender, porque com certeza quem está aberto a receber esse conhecimento é um divisor de água na vida de cada um. Nós vamos continuar, porque o assunto está muito interessante. E, em verdade, é chegado o tempo, como dizia Kardec, em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Isso está lá no prefácio. O Espiritismo é a nova ciência que vem provas incontestáveis da existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. É isso mesmo, Rosa? Pois é, Rose, é isso mesmo. Através da mediunidade, o Espiritismo, então, em seus pouco mais de 160 anos de existência, tem oferecido a nós, a humanidade, inúmeras provas indiscutíveis da existência do espírito, da existência do mundo espiritual. Então, a partir do momento em que os cientistas e pesquisadores passarem a enxergar o espiritismo não mais como uma crença vulgar, fantástica e fora das leis naturais, quando isso acontecer, a sociedade, né, e a ciência alcançarão um grande progresso com conquistas
grandes, extraordinárias. Podemos dizer que a humanidade entrará numa nova era, a era da evolução moral. Então, assim, acompanhando assim, o Espiritismo, se ele andar junto com a ciência, nós vamos ver que esse mundo que nós estamos ainda, em que o mal prevalece, nós vamos entender que o bem é o caminho, que o bem é aquilo que Jesus nos ensinou. Nós vamos começar a compreender que essa ciência nova, que é o Espiritismo, que ela nos abre as portas para irmos de encontro à felicidade, podemos dizer, porque nós vamos saber aonde por que nós estamos aqui, para onde nós iremos. Então, essa religião nova, essa filosofia nova, vai nos ensinar que a fé cega, ela não nos leva a nada, que os ritos, os dogmas, as práticas exteriores não são necessárias. O que são necessárias é o que nós temos no nosso interior. A fé deve se basear em obras. Aí, as pessoas, ao compreenderem essa ciência nova, essa filosofia nova, vão se sentir mais à vontade para pensar nas questões da elevação moral, da elevação espiritual. Vão percebendo a responsabilidade que cada um de nós tem para contribuir para que a nossa sociedade se melhore, buscando a dignidade humana em forma da nossa reforma, das nossas reformas morais, das nossas transformações. E nós vamos percebendo devagarinho que as chagas, que as feridas da alma podem ser curadas com o conhecimento dos ensinos de Jesus, nos mostrando, nos ensinando, através da doutrina espírita, por que estamos sofrendo, por que tivemos no nosso passado para hoje estarmos sendo desafiados com tantas dificuldades, com tantas dores, e nós vamos então aprendendo que através desses desafios, desses sofrimentos, nós precisamos ter mais paciência, mais resignação, mais confiança em Deus. Este é o caminho, isso é o que essa doutrina nova quer nos ensinar. Vamos em busca, vamos estudar. É isso, minha querida amiga. Nós possamos compreender, né? E assimilar todo esse conhecimento. Porque apesar de toda essa divulgação que é realizada nas casas espíritas, dentro dos eventos mesmo que são abertos a grandes públicos, então por que ainda temos a dificuldade de acreditar no espiritismo, Rosa? Minha querida, porque nós desconhecemos o espiritismo. Como nós falamos, tu citaste antes, ela é uma doutrina, é uma ciência nova. Falamos que tem um pouco mais de 160 anos e ela é uma grande desconhecida. Então, nós precisamos estudar, saber o que é o espiritismo. Porque muitas vezes as pessoas chegam às casas espíritas e elas nem sabem o que elas estão indo buscar. Elas vão porque alguém disse que elas deveriam ir, mas não sabem o que vão encontrar dentro de uma casa espírita. Mas aí são convidados a estudar essa doutrina maravilhosa que nos auxilia a matarmos o materialismo, porque o materialismo é o grande inimigo do espiritismo e da humanidade. E junto com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, são as chagas da humanidade, orgulho, egoísmo e o desconhecimento. Então, ao adentrarmos nas casas espíritas, a buscarmos o conhecimento, quando nós estudarmos mesmo o espiritismo, nós vamos entender que a essência do espiritismo é moral, que ele só ensina aquilo que Jesus disse, não fala nada diferente do que Jesus nos ensinou. Ao contrário, ele nos explica de uma forma simples aquilo que Jesus nos deixou em forma de parábolas.
Ele ensina, como nós já falamos, de onde nós viemos, para onde iremos, por que estamos aqui. Nos ensina também que nós vamos colher aquilo que nós plantamos, que hoje estamos plantando o futuro. E no passado, plantamos o nosso hoje. Queremos ser felizes, vamos fazer boa plantação. Vamos entender com a doutrina espírita que nós podemos errar, mas seremos convocados a reparar os nossos erros. E isso vai acontecer nessa existência ou numa próxima. Mas, felizmente, querida Rose, o Espiritismo nos liberta das penas eternas. Porque nós compreendemos que Deus é amor, que Ele nos ama. Jamais vai nos condenar a penas eternas. Ele vai nos dar oportunidade para que nós reparemos os erros que nós ainda cometemos. Ainda somos espíritos imperfeitos, mas a caminhos da perfeição, né? Então, o Espiritismo, essa ciência nova, essa filosofia nova, essa ciência nova, nós precisamos compreender, precisamos sentir e vivenciar. Pois aqueles que assim o fazem, que vivenciam o Espiritismo, está se transformando gradativamente numa pessoa melhor e, com certeza, mais brevemente será uma pessoa feliz. Por quê? Porque procura seguir aquilo que Jesus nos deixou de uma forma tão linda, em forma de parábolas e de figurações. Então, vamos estudar, né, Rose, o Espiritismo. Com certeza. Rosa, a nossa conversa está muito boa, mas nós estamos chegando ao final. E eu gostaria que tu deixasse uma palavra para os nossos, então, internautas de finalização. Então, agradecemos o carinho de ter nos ouvido, pedimos desculpas pelos nossos atrapalhos que acontecem e desejamos a todos uma excelente semana. Que Deus abençoe a cada um. E que assim seja. Nos despedimos, então, desejando as bênçãos do Senhor para todos os corações que aqui estão. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro.